Me perguntaram se é possível fazer um controle de estoque automático com o Excel ao invés de fazer com o Google Planilhas e o formulário Google, como eu ensinei em um outro vídeo. E a resposta é sim, é possível. Então vem comigo que eu vou te mostrar como. O primeiro ponto para que você possa fazer este formulário através do Excel é que você precisa ter uma conta corporativa do Office 365. Com isso, você vai conseguir fazer esse mesmo procedimento que eu vou te mostrar aqui, que é bem parecido com o que nós fizemos lá com o Google Planilhas. Então, bora lá. Abre o Google e digita ali Forms Microsoft. Como eu acabei de fazer aqui, você vai encontrar esse primeiro endereço aqui, que é o forms.office.com. Se você digitar diretamente esse endereço aqui, você já vai também direto para a página, não precisa passar pelo Google, como eu fiz aqui. Então, clica nesse endereço que você vai abrir essa página aqui, que é do formulário do Excel, formulário do Office 365. Com o site do Microsoft Forms aberto, você vai clicar aqui em Novo Formulário. Então, vem aqui no Novo Formulário. Aqui neste novo formulário, nós vamos criar um formulário semelhante ao que nós fizemos lá com o Google Planilhas. Aqui já vou renomear ele como Controle de Estoque. Clico agora aqui no Início Rápido. E aqui eu tenho algumas opções de tipos de pergunta que eu posso colocar aqui no meu formulário. Então, para fazer um formulário igual ao que nós fizemos lá no outro, nós vamos iniciar com uma pergunta sobre data. Então, quando eu vou colocar uma data, é interessante que eu utilize já a opção de data aqui no meu formulário, para que ele já traga aqui formatado da forma que nós queremos. Então, cliquei aqui em data e vou renomear essa pergunta como data mesmo. A segunda pergunta que nós vamos adicionar aqui vai ser o tipo de movimentação. Então, clico aqui para adicionar uma nova pergunta e eu vou ter duas opções, entrada e saída. Então, o tipo de pergunta vai ser de opção. Eu vou colocar aqui como título tipo de movimentação, sendo entrada ou saída. A próxima pergunta vai ser a descrição dessa movimentação, que eu também vou colocar aqui em formato de opção, e o título vai ser descrição da movimentação. Aqui nós vamos colocar como exemplo compra, venda. Vamos adicionar mais uma opção aqui, que vai ser a de descarte, devolução. Feito isso, nós vamos colocar aqui agora quais são os nossos produtos. Então, adiciono mais uma pergunta aqui de produtos. Eu vou colocar aqui como produto A, produto B, produto C, que são produtos genéricos, mas aqui é onde você vai colocar os seus produtos mesmo. Produto A, produto B e assim por diante. Aqui, inclusive, se você quiser, você pode anexar aqui uma imagem para cada um dos produtos. Você pode fazer com que este aqui, por exemplo, seja um formulário para você receber os pedidos dos seus clientes. E aí você pode colocar aqui a foto de cada um dos produtos. Então, colocando aqui a foto, você também facilita aqui esse preenchimento. Mas, continuando, temos já o produto, vamos colocar agora a quantidade que vamos ter de cada um desses produtos. E essa quantidade, eu vou digitar qual é essa quantidade. Para isso, então, eu vou aqui na opção de texto. Aqui na opção de texto, nós podemos colocar aqui como quantidade. E para que a pessoa que vai preencher, ela não coloque aqui qualquer informação que dificulte depois a nossa análise lá na planilha que vai ser gerada, nós vamos colocar aqui que obrigatoriamente essa pergunta deve ser restrita a um número. Então, para fazer isso aqui, o que eu fiz? Cliquei aqui nos três pontinhos e adicionei a restrição. Então, três pontinhos aqui na lateral e restrições. Colocando restrições, você tem várias opções aqui de restrições e uma delas é o número. Uma coisa que eu esqueci de fazer em todas as perguntas é deixar elas como obrigatórias. Então, vou voltar aqui e vou deixar todas elas como obrigatórias. Deixo como obrigatório também aqui e aqui também como obrigatório. Muito bem, já tenho aqui um formulário semelhante ao que nós fizemos lá no Google Forms. Agora eu vou criar um link para coletar as respostas, ou seja, eu vou criar um link para que as pessoas respondam nesse formulário e eu crie uma planilha onde eu vou receber essas informações de forma online. Então, eu vou clicar aqui em cima na opção de coletar respostas para gerar esse link. Clico aqui em coletar respostas e vou marcar aqui também que esse formulário só pode ser respondido dentro da minha companhia, dentro da minha empresa, já que nós estamos falando aqui
que este é um Forms que está dentro de um Office 365 corporativo. Então, dentro da minha empresa, eu vou deixar aqui o nome registrado também da pessoa que enviar a informação. Feito isso, copio aqui o URL que eu acabei de criar, então clico aqui no copiar link. Fazendo isso, você já vai ter o link aí pronto para você colar em qualquer lugar. Você já pode fazer um Ctrl V, por exemplo, aqui no seu navegador, que você já tem ele aqui prontinho para ser respondido. Agora eu posso já responder esse formulário. Se eu clico aqui na data, coloco, por exemplo, aqui 3/8, vou ter uma entrada que vai ser uma compra do produto A de 100 unidades. Clico em enviar, já enviei aqui minha primeira resposta. E como nós estamos falando aqui de um link, ele pode ser aberto tanto no computador quanto no celular, por exemplo, com acesso à internet. Basta que você tenha a internet para você acessar isso daqui, então qualquer pessoa pode preencher da rua, estando em campo, por exemplo, que é uma grande facilidade que se tem fazendo esse formulário aqui online. E veja que nessa minha tela de configuração, aqui onde eu tenho o exibir respostas, apareceu aqui o número 1 ao lado. Isso significa que eu tive uma resposta lá no meu formulário, que foi justamente a que eu acabei de preencher. Se eu clico aqui em exibir respostas, ele já vai trazer aqui para mim um resumo do que eu tenho de resposta. Ele traz aqui um quadro aqui com a quantidade de respostas, o tempo médio que foi para responder, duração em dias. Inclusive, traz aqui já alguns gráficos para você diretamente aqui na página onde você criou o formulário. Mas não é bem isso que nós queremos aqui agora. Nós vamos querer um Excel para visualizar essas informações e criar lá o nosso controle de estoque. Para fazer isso, vamos clicar aqui no abrir resultados no Excel. E aqui um ponto muito importante que eu vou ressaltar. Você só vai conseguir fazer isso aqui, que é abrir o Excel Online, se você estiver com uma conta corporativa. Se você tiver o Office 365, mas for numa conta particular, você não vai conseguir criar esse formulário de forma online. Quando você vier aqui, o botão que vai aparecer para você é para você gerar um Excel. Você vai conseguir fazer isso, mas ele vai fazer o download de uma planilha para você. Ele não vai abrir para você essa planilha online aqui, como eu estou visualizando agora. Veja aqui um outro ponto importante. Acabou de carregar aqui nessa barra superior aqui, percentual de sincronismo do meu formulário. Então, quando eu abri, ele sincronizou com as respostas que foram enviadas. Isso aqui não acontece de forma 100% online, como acontece lá no Google. Você precisa estar com essa página aqui aberta para que ele faça o sincronismo. Então, quando você abrir essa página, quando você estiver aqui nessa página, ele vai fazer o sincronismo para você das respostas que foram enviadas no formulário. Mas se você não estiver com essa planilha aberta, continua recebendo as informações, mas você só vai visualizar quando você abrir o Excel nesse formato aqui online, como eu estou fazendo. Muito bem, agora nós já temos uma planilha com a coleta das informações, que é exatamente igual ao que nós tínhamos lá no Formulários Google. O restante do procedimento aqui é igual ao que nós fizemos lá no outro formulário. A partir daqui, se você quiser, inclusive, é possível você fazer a edição desse Excel aqui diretamente lá no seu Excel mesmo, não precisa ser online. Para fazer isso, você iria clicar aqui na edição, abrir no Excel, mas como a proposta aqui é mostrar como você consegue fazer isso tudo de forma online, eu vou te mostrar diretamente aqui do Excel Online, fazendo o nosso controle do estoque diretamente por aqui, mas seria a mesma coisa lá pelo Excel no seu desktop. Feita essa introdução, vamos agora clicar aqui nessa setinha de mais na parte inferior da nossa planilha para criar uma nova aba que eu vou clicar com o botão direito e renomear, chamando de estoque. E aqui nesta aba, vamos colocar aqui de fato, então, o nosso estoque. Para fazer isso, vou dar um zoom aqui na tela para ficar um pouquinho maior. Vou colocar aqui o produto, entrada, saída, o saldo. Vou colocar aqui o estoque mínimo que eu quero para cada um desses produtos. E vou colocar aqui também um status. Bom, percebe-se aqui que o estoque mínimo não coube dentro dessa cela. Para eu resolver isso, para eu ajustar essas colunas, tem um macetinho bem
legal aqui que você pode clicar aqui nesse canto superior aqui da sua planilha. Você clica aqui, você seleciona toda ela. E feita toda a seleção, você selecionou todas as colunas e todas as linhas. Se você vai entre uma coluna e outra, por exemplo, entre o A e o B, e dá 2 cliques, você ajusta todas as colunas para caber aquilo que você colocou ali. Então, você já ajustou também aqui a coluna do estoque mínimo, mesmo não tendo selecionado entre a coluna E e a coluna F e dado 2 cliques aqui. Vamos então colocar os produtos que nós temos aqui para controlar o estoque, que vão ser o produto A, produto B, produto C e produto D. Estes são os produtos que eu coloquei lá no meu formulário. Aqui eu vou colocar a soma das entradas que eu tiver lá no meu formulário, que é o que está aparecendo aqui como sheet 1. Vou colocar aqui o que for saída, então quando tiver alguma saída eu vou colocar aqui. E o saldo vai ser basicamente o que eu tiver de entrada menos o que eu tiver de saída. Agora nós vamos utilizar aqui uma fórmula, que é a soma Cs, para trazer a informação de produto A e entrada. Ou seja, se eu tiver aqui na minha planilha, que está recebendo as informações do formulário, um tipo de movimentação como entrada e for um produto A, ele vai somar, ou melhor, ele vai trazer essa quantidade que foi inserida lá no formulário. No caso aqui, foram 100 unidades do produto A. Para fazer essa fórmula, a gente vai fazer então o seguinte, eu vou colocar aqui igual soma Cs, e veja como é a sintaxe dessa fórmula aqui. Nós temos aqui então igual soma Cs. O primeiro argumento que nós vamos ter nessa fórmula é o intervalo de soma, que é aquilo que eu quero somar caso os meus critérios estejam corretos. Então, o que eu quero somar, eu vou voltar aqui no sheet 1, que é onde eu estou recebendo as informações da nossa planilha, ou melhor, do nosso formulário. E o que eu vou querer somar, o que eu vou querer levar para lá, de fato, é a quantidade que foi inserida lá no formulário. Então, vou selecionar a coluna da quantidade e vou apertar ponto e vírgula. O nosso próximo argumento aqui da nossa fórmula é o intervalo de critérios 1. Como eu estou utilizando soma 6, eu vou colocar mais de um critério. E o primeiro critério que nós vamos colocar é avaliar se o tipo de movimentação ele é uma entrada. Então, vou selecionar aqui o intervalo de critérios 1 como sendo a coluna G, que é onde eu vou avaliar se eu tenho como critério, que eu vou apertar ponto e vírgula aqui agora, o meu critério vai ser que nesta coluna aqui eu tenho que ter uma entrada. Então, se eu voltar aqui na planilha aqui do estoque e selecionar o que eu tenho aqui como título da coluna, eu já vou ter ali o meu critério 1 atendido, que é, estou olhando lá na coluna de movimentação se eu tenho uma entrada como critério. Então, nosso primeiro critério já está atendido. E só um ponto importante aqui, em algum dado momento eu vou arrastar essa fórmula aqui para baixo. E se eu deixar assim como está agora, sem travar a célula, na hora que eu arrastar a fórmula para baixo, isso aqui vai mudar de entrada para produto A, ou melhor, o resultado do produto A, e vai bugar aqui a nossa fórmula. Para isso não acontecer, nós vamos travar essa célula aqui. Eu não vou querer que ela se movimente para baixo. Então, para ela não se movimentar para baixo quando eu arrastar, eu já vou colocar aqui um cifrão antes do número 1. Ou seja, ele não vai mudar aqui a linha que eu estou avaliando quando eu arrastar a fórmula. Coloco aqui agora ponto e vírgula e vamos agora selecionar um segundo intervalo de critérios. O primeiro critério é que o tipo de movimentação tem que ser entrada. O segundo critério é que o produto seja o produto A. Então, nós vamos, como intervalo de critérios, aqui na nossa planilha que está recebendo as respostas, selecionar aqui no tipo de produto, ou melhor, na coluna dos produtos, vou selecionar aqui a coluna I, estou avaliando a coluna inteira. Se nessa coluna aqui nós tivermos ponto e vírgula aqui então na nossa forma, o critério desse intervalo 2 é que se nós tivermos o produto A. Volto aqui na planilha do estoque e seleciono aqui a célula A2, que é justamente onde eu tenho o produto A. Agora eu já posso fechar aqui esta célula, fechar esta fórmula, aliás, com um parênteses e dar um Enter. Apareceu um erro aqui na minha fórmula, vamos ver.
Enquanto eu estava digitando, eu apertei ponto e vírgula e acabei colocando uma barra aqui no meio. Vou tirar essa barra que eu coloquei, vou dar o Enter novamente e nossa fórmula aqui está correta. E nós já temos aqui, então, o resultado das entradas do produto A. Como nós só tivemos um lançamento, que foi 100, nosso resultado aqui está correto. Agora, se eu clicar aqui neste quadradinho que aparece aqui no canto inferior direito da nossa célula e arrastar ele para baixo, ele vai copiar esta fórmula para baixo. E veja o seguinte, eu clicando aqui na fórmula, eu posso conferir se ele arrastou direitinho como eu gostaria. E veja aqui, eu tinha travado aqui a célula B1 e ele manteve travada a célula B1. Se eu não tivesse colocado esse cifrão aqui, ó, vou tirar o cifrão para você ver o que acontece. Tirar o cifrão daqui. Quando eu arrastar essa fórmula, ele não está mais olhando ali o critério como entrada, ele está olhando aqui o número 100. Ou seja, vai dar errado o resultado aqui da nossa fórmula, porque não é isso que nós estamos tendo como critério, sim o entrada. Então, voltando aqui, vou colocar novamente aqui o cifrão no nosso número 1 aqui do B1 e vou arrastar essa fórmula para baixo. Agora eu já tenho aqui todas as informações sendo enviadas para a entrada. Olha só, deixei o link do envio do formulário e a nossa planilha aqui, uma do lado da outra, para você ver as coisas acontecendo de forma online. Se alguém vai lá e preenche aqui mais uma vez o nosso estoque com tipo de movimentação e entrada, de novo, do produto A, e agora eu vou colocar aqui mais 50 unidades e vou enviar. Veja o que vai acontecer aqui na nossa planilha. A resposta ali foi enviada. Agora eu estou aqui com a minha planilha online e já caiu aqui mais uma informação. Olha só, form sincronizado. Ele demora alguns segundos e sincronizou. Isso porque eu estou com ele aberto online aqui. E aí, então, nós já temos aqui mais 50 unidades do produto A inseridas aqui como entrada. Em teoria, a nossa fórmula deve ter mudado aqui o nosso estoque para 150. Vamos ver se funcionou? Olha lá, produto A foi para 150. Se eu fizer um novo lançamento agora para o produto B, então vamos lá, a gente só está com entrada aqui na nossa fórmula ainda, então vou colocar somente entrada. Mais uma vez aqui, entrada de compra do produto B, coloco aqui agora 200 unidades. Vou enviar. E em alguns segundos ele deve atualizar aqui para nós com 200. Então eu já tenho aqui a fórmula das entradas testada e está funcionando. Agora, nós também vamos fazer esta mesma fórmula aqui para a saída. E ela vai ser bem semelhante à da entrada. Só que agora o meu critério vai ser que, ao invés de entrada, eu vou ter saída. Eu posso, inclusive, arrastar essa fórmula aqui para o lado. E para eu trazer essa fórmula aqui para o lado, arrastando e ela funcionar, eu vou ter que travar ali alguns intervalos, algumas células, para que a minha fórmula não se perca aqui nela, não pegue informações erradas. Então, vamos voltar aqui na nossa fórmula original e veja só, eu tenho aqui primeiramente um intervalo de soma. O intervalo de soma vai ser o mesmo, então eu vou apertar aqui o F4 para ele fazer o travamento aqui dessa coluna, desse intervalo. O próximo aqui vai ser a coluna onde eu tenho um intervalo de critérios para saber o tipo de movimentação. Então, realmente, continua sendo o mesmo quando eu arrastar. Então, vou apertar aqui mais uma vez o F4 para travar também essa coluna. O estoque B1, que é o que está aqui na nossa planilha de estoque célula B1, que é o que está como entrada, quando eu arrastar para o lado, eu quero que ele mude para a saída. Então, ele vai mudar a coluna, ele vai mudar do B para o C. Então, ele eu não posso travar, eu tenho que manter ele aqui aberto para que quando eu arrastar a fórmula para o lado, ele mude para o C. Eu vou deixar o B, então, sem nada do lado. Aí ele não vai travar, quando eu mudar para o lado, ele vai mudar para a coluna C. E na sequência, nós temos aqui o nosso próximo critério, que avalia ali o produto. A coluna do produto lá na nossa sheet 1 aqui, que é onde está vindo as respostas do formulário, ele continua a mesma, então vou travar ela completa, vou apertar F4. E por último, eu tenho o estoque A2, ou seja, essa célula aqui do produto A. Quando eu arrastar para o lado,
eu quero que ele mude do A2 para o B2, por exemplo? Não, eu não quero que ele faça isso, porque senão ele vai ficar pegando o resultado aqui que não tem nada a ver com o que nós queremos. Então, para isso não acontecer, eu vou travar a coluna, colocando um cifrão ao lado do A. Assim, quando eu arrastar para o lado, ele vai manter no A. E se eu arrastar ele para baixo, eu quero que ele mude do produto A para o produto B, produto C, D e assim por diante. Então, eu não vou travar o 2 aqui. O 2 eu vou manter sem o cifrão ao lado dele para que ele possa, ao arrastar a célula, mudar aqui a célula que eu estou selecionando na fórmula. Então, feito esses ajustes aqui, vou dar um Enter e vou arrastar aqui para o lado, clicando aqui no quadradinho inferior esquerdo, depois de ter selecionado a célula. Clicando, segurando e arrastando, nós temos aqui que a saída do produto A está com 0 produtos. Se eu arrastar isso aqui para baixo e essa fórmula estiver correta, ele vai também copiar essa fórmula aqui, fazendo a avaliação de todos os itens conforme nós falamos anteriormente. Vamos testar para ver se funcionou? Vou lançar aqui agora uma saída do produto A. Então, vamos continuar aqui no dia 3, uma saída que foi uma venda do produto A. E nós tivemos 30 unidades na saída. Então, se eu enviar aqui, na nossa saída deve aparecer 30 unidades. E assim aconteceu, 30 unidades. Vamos fazer mais um teste para um outro produto? Vamos colocar aqui uma saída para uma venda do produto B, que foi de 100 unidades. Vou enviar. E aqui apareceram 100 unidades na saída do produto B. Muito bem. Agora, então, nós já temos aqui uma planilha que traz as informações tanto de entrada quanto de saída, de acordo com o envio do formulário. Agora, a gente pode trabalhar aqui para criar um painelzinho de acompanhamento, um painelzinho de controle aqui do nosso estoque, que vai ser bem simples. Você colocar aqui, por exemplo, aqui no saldo, uma fórmula que vai ser igual a entrada menos a saída, você já tem o quanto você tem de estoque. E arrastando essa fórmula aqui para baixo, nós temos esse resultado aqui para todos os produtos. Eu não havia lançado nada para o produto C e o D, vou lançar aqui um estoque inicial para cada um deles. Então, entrada de compra do produto C de 300. E também vou enviar uma nova resposta de entrada do produto D de 250. E enviar. Agora nós já temos aqui o estoque completo aqui de cada um dos produtos. Voltando à tela cheia, nós colocamos aqui uma coluna de estoque mínimo para determinar, por exemplo, quando é que eu tenho que comprar de novo aquele produto se ele começar a faltar. Então, no produto A, por exemplo, se você quiser que ele tenha pelo menos 50 unidades ali no estoque, você vai colocar aqui 50. O produto B, vamos supor, 60, o C, 70 e o D, 80. Vou colocar de 10 em 10 aqui. É só um exemplo. E para trazer este status aqui do nosso estoque, nós vamos utilizar a fórmula C, da seguinte forma. Igual C, abro parênteses, e veja que a fórmula C ela tem a seguinte sintaxe. Nós vamos colocar aqui primeiro um teste lógico, que é comparar, por exemplo, aqui o nosso saldo com o estoque mínimo. Se a nossa comparação for verdadeira, ele vai trazer um resultado, e se for falsa, ele vai trazer outro resultado. Então, o nosso teste lógico vai ser se o nosso saldo ele é maior do que o nosso estoque mínimo, ponto e vírgula. Se o nosso saldo for maior do que o estoque mínimo, eu vou colocar aqui que estoque ok, por exemplo. Estoque ok. Ponto e vírgula. Se isso aqui não for verdadeiro, ou seja, se o meu saldo estiver menor do que o meu estoque, eu vou colocar aqui necessário comprar. Necessário comprar. Coloco tudo que for texto entre aspas aqui na nossa fórmula. E, por último, fecho o parênteses e dou um Enter. E aqui ficou um pouquinho maior do que a coluna. Posso fazer aquele ajuste que eu ensinei para vocês. Seleciono aqui, dou 2 cliques, ele já vai ajustar todas as colunas que eu preciso. E eu já tenho aqui, então, aqui a fórmula para determinar o meu estoque.
Se eu arrastar isso aqui para baixo, em teoria aqui está com tudo acima do estoque, então está tudo ok. Então, trouxe novamente aqui o nosso link do formulário e aqui ao lado a nossa planilha que nós acabamos de criar. E veja aqui, se eu coloco aqui mais uma saída agora do produto C, e o estoque mínimo é 70, então eu vou tirar, por exemplo, aqui uma saída com 250 no produto C. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Enviei 250 de saída no produto C, o meu saldo que estava 300 passou a ser 50, o meu estoque mínimo eu determinei como 70 e ele trouxe aqui como resultado que é necessário eu comprar mais desse meu produto C aqui, justamente porque nós temos aqui um saldo abaixo do estoque mínimo. Então, ficou tudo automatizado. Agora, uma outra coisa que dá para você fazer aqui é formatar essa planilha. Nós deixamos ela aqui sem formatação, mas dá para você fazer uma formatação bem simples aqui. Inclusive, se você clicar aqui nessa sua planilha, selecionar aqui e vier aqui no início, e aqui dentro do início você for lá em formatação como tabela, você já vai ter uma série de opções aqui para selecionar de possibilidade de formatação direto como tabela. Vou direto nesse primeiro aqui para te mostrar. Seleciono isso e coloco que a minha tabela tem cabeçalho. E você tem aqui o seu controle de estoque automatizado com o Excel. Eu já havia te ensinado com o Google Planilhas. Vou deixar também o link aqui na descrição, se você quiser ver lá como se faz com o Google Planilhas. E isso que eu acabei de te mostrar aqui é um básico para que você tenha um controle mínimo aqui do seu estoque de forma automática. Você pode, a partir daqui, a partir dessa planilha e de outros conteúdos que eu tenho aqui no canal, explorar para fazer tabelas dinâmicas, para fazer dashboards, para fazer aqui outras visões, até mesmo o consumo de material, para que você tenha uma planilha bem completa e faça um acompanhamento, um gerenciamento bacana aí do seu estoque. Um forte abraço, parabéns por você ter assistido até aqui, por você ter aprendido mais uma nova ferramenta, mais uma nova função aqui dentro do Excel. E vamos juntos para o próximo nível. Te vejo na próxima. E se esse conteúdo foi útil para você, ele também pode ser útil para outras pessoas. Então deixa o like para ajudar o canal a crescer e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Um forte abraço!